lançado em 2015. Mad Max, Estrada da Fúria chegou aos cinemas como um verdadeiro furacão visual e narrativo, dirigido por George Miller, criador original da franquia nos anos 80. O filme marcou não só o retorno triunfal da saga, como também redefiniu o gênero de ação. Em uma era de efeitos digitais dominando o cinema, Miller apostou em efeitos práticos, perseguições reais e uma estética suja e estilizada para contar uma história explosiva e visceral, ambientada num deserto caótico, onde a sobrevivência, o público e a crítica não apenas aprovaram menos, eles se renderam completamente ao espetáculo. A trama é simples, mas poderosa. Em um mundo devastado por guerras e colapso ambiental, Max Rokatansky, interpretado por Tom Hardy, tenta apenas sobreviver. Ele se vê envolvido numa fuga liderada pela Imperatriz Furiosa, vivida intensamente por Charlize Theron, que desafia o tirano Immortan Joe, em busca de liberdade para um grupo de mulheres escravizadas. O filme é praticamente uma longa e intensa perseguição, com momentos de respiro estrategicamente colocados, e isso funciona de forma espetacular. A narrativa se apoia muito mais em ação e imagens do que em diálogos, e mesmo assim, diz muito. Charlize Theron é sem dúvida um dos maiores destaques do longa. Sua personagem, Furiosa, carrega uma profundidade emocional inesperada e uma força que rivaliza com qualquer herói masculino do cinema. Muitos dizem, inclusive, que o filme é dela menos e não de Max. Tom Hardy entrega um Max introspectivo e contido. Uma figura marcada por traumas, mas que encontra em Furiosa uma causa para lutar novamente. A química entre os dois, apesar da tensão constante, é um dos elementos que sustenta a narrativa do começo ao fim. Visualmente, o filme é um deleite. A fotografia vibrante, repleta de tons alaranjados durante o dia e azuis intensos à noite, cria um contraste que torna cada cena memorável. O uso quase total de efeitos práticos menos como explosões reais, acrobacias com dublês e veículos funcionais, dá uma sensação tátil ao filme que muitos blockbusters modernos simplesmente não possuem. Cada carro parece uma obra de arte, do caos, misturando partes de veículos antigos com armamentos improvisados, resultando em designs únicos e memoráveis. A produção, porém, não foi nada fácil. O filme levou quase 2 décadas para sair do papel. As filmagens foram marcadas por atrasos, disputas nos bastidores e até mudanças de locações por conta de chuvas inesperadas no deserto australiano. Curiosamente, boa parte do filme acabou sendo rodada na Namíbia. A tensão entre os atores principais também foi relatada por diversas fontes, especialmente entre Hardy e Theron, mas isso de certa forma contribuiu para a intensidade das performances. No quesito bilheteria, Mad Max, Estrada da Fúria arrecadou mais de 375 milhões de dólares ao redor do mundo. Pode não ter sido um sucesso estrondoso, comparado a franquias como Velozes e Furiosos, mas para um filme considerado de nicho e com uma proposta autoral tão ousada, o resultado foi excelente. Além disso, o longa foi aclamado em premiações, recebendo 10 indicações ao Oscar e vencendo 6 categorias, incluindo melhor montagem, direção de arte e figurino. Uma verdadeira façanha para um filme de ação, mesmo com tamanha recepção. Algumas críticas foram levantadas. Alguns espectadores acharam o enredo simplista demais, quase inexistente, ou ficaram incomodados com a mudança de foco do personagem Max para Furiosa. Outros sentiram falta do carisma bruto de Mel Gibson, que interpretou Max nos filmes antigos. No entanto, essas críticas não diminuem a grandiosidade da obra. Pelo contrário, elas só provam como o filme ousou, arriscou e dividiu opiniões menos características de grandes clássicos. George Miller, aos 70 anos, na época do lançamento, mostrou que ainda tinha muito a oferecer ao cinema. Seu olhar artístico, sua insistência em manter o controle criativo e sua visão de mundo fizeram de Mad Max, Estrada da Fúria, uma obra única, algo difícil de se ver em Hollywood atual. Ele conseguiu equilibrar a ação desenfreada com mensagens profundas sobre liberdade, redenção e resistência. Tudo isso sem perder o ritmo alucinante do começo ao fim. Com o tempo, o filme se consolidou como um marco cultural. Ele inspirou dezenas de análises, ensaios visuais e até outras produções que tentaram copiar sua fórmula de caos organizado. A personagem Furiosa se tornou símbolo de empoderamento feminino no cinema de ação. E o universo de Mad Max ganhou novos fãs que talvez nunca tenham visto os filmes originais. A prova disso é o recente lançamento do derivado, focado em Furiosa, que reforça o quanto esse universo ainda tem fôlego para ir além. Mad Max, Estrada da Fúria é mais do que um filme de ação. É um espetáculo visual com alma, um grito,
de liberdade em meio à poeira, gasolina e sangue. Seu impacto ainda reverbera anos após o lançamento, e sua influência só cresce com o tempo. Um verdadeiro clássico moderno, que merece ser visto, revisto e celebrado por todos que amam cinema. E neste vídeo, você vai entender por que ele é considerado por muitos como o melhor filme de ação do século XXI. Ao analisar Mad Max, Estrada da Fúria mais profundamente, é impossível não se impressionar com a ousadia criativa de George Miller. Em uma indústria cada vez mais dependente de fórmulas seguras, ele fez justamente o oposto. Aposto, estilo narrativo quase silencioso, com falas mínimas e uma construção visual extremamente carregada de significado. Esse é um filme que se comunica com imagens, sons, ritmo e atmosfera, uma escolha artística corajosa e rara no cinema blockbuster. Poucos diretores teriam a liberdade e a coragem de entregar um produto tão autoral, com um orçamento tão alto. Tempo de tela dedicado às perseguições é imenso, e curiosamente, isso nunca cansa. A montagem frenética e precisa mantém o espectador colado à cadeira do começo ao fim. O ritmo é eletrizante, mas não confuso. Miller conduz cada cena como se fosse uma dança caótica de metal, areia e pólvora. É como se o espectador estivesse preso dentro de um motor rugindo em alta velocidade, sem saber se a próxima curva será a última. A trilha sonora de Junkie XL acompanha essa dinâmica com perfeição, criando uma experiência sonora que pulsa, junto com a ação. Outro ponto que chama a atenção é o mundo construído com riqueza de detalhes. A sociedade distorcida liderada por Immortan Joe é assustadora e fascinante ao mesmo tempo. Sua estética grotesca, os símbolos religiosos, inventados e a organização social baseada na escassez de recursos, revelam uma crítica silenciosa ao fanatismo, à exploração e ao culto de personalidade. A alegoria é clara. Em tempos de desespero, surgem tiranos que exploram os mais frágeis, em troca de falsas promessas de salvação. Nesse sentido, o filme é mais político do que muitos imaginam. No entanto, essa profundidade não é jogada na cara do público. Ela tá ali, nas entrelinhas, nos detalhes visuais, no comportamento dos personagens. Por isso, muitos espectadores talvez não percebam tudo à primeira vista. A experiência é tão intensa e acelerada que exige revisitas para absorver os subtextos. Esse é um dos méritos mais discretos do filme. Ele respeita a inteligência do público e não entrega tudo de forma mastigada, algo raro no cinema de ação atual. Em termos de personagens, Furiosa continua sendo uma das figuras femininas mais marcantes do cinema moderno. Ela não é uma coadjuvante bonita colocada para agradar o público. Ela é o centro da trama. Sua motivação, sua dor e sua coragem formam o coração emocional do filme. E é aqui que entra uma virada interessante. Max, embora seja o personagem título, funciona mais como observador e apoia a jornada dela. Essa inversão desconstrói o arquétipo clássico do herói e abre espaço para uma narrativa mais colaborativa, onde homens e mulheres enfrentam o caos lado a lado. Mas mesmo com tantos pontos positivos, Estrada da Fúria não está isento de falhas. Uma das críticas mais recorrentes é a falta de desenvolvimento mais profundo de Max, embora a intenção fosse mostrar um personagem atormentado e de poucas palavras. Alguns espectadores sentem que ele acabou apagado demais, servindo apenas como suporte. Além disso, para quem não está familiarizado com o universo da franquia, certas decisões de design e contexto podem parecer confusas ou exageradas demais, exigindo um pouco mais de paciência e entrega para absorver tudo também. Questione a simplicidade. De fato, a história central se resume a fugir e depois voltar ao ponto de origem. Para alguns, isso é genial, uma forma de mostrar que a redenção não está no destino, mas na jornada. Parece repetitivo ou vazio. Essa ambiguidade é o que mantém o filme vivo no debate até hoje. Ele não busca agradar a todos e nem entregar uma estrutura tradicional. Ele provoca, arrisca e por isso divide. O legado de Mad Max, Estrada da Fúria, é inegável. Muitos filmes posteriores tentaram emular sua estética ou estrutura, mas poucos chegaram perto. O uso criativo de câmera, o foco em efeitos práticos e a ênfase em uma narrativa visual, sem excessos de explicação, viraram referência. O próprio gênero de ação precisou se reinventar após ele. De certa forma, Mad Max levantou o sarrafo e obrigou os estúdios a pensarem além das explosões genéricas e dos roteiros preguiçosos. Com o tempo, a produção ganhou status de cult e continua sendo estudada por críticos, cineastas e apaixonados.
por cinema. Sua influência pode ser vista em jogos, videoclipes, séries e até em desfiles de moda. A personagem Furiosa, por exemplo, virou ícone feminista e inspirou o desenvolvimento de um filme solo, que busca expandir ainda mais esse universo distorcido e fascinante. A própria ideia de um mundo em colapso dominado por recursos escassos também conversa diretamente com questões ambientais e sociais do nosso tempo. Não dá para ignorar o impacto visual e técnico do longa. A forma como Miller usou a edição para manter a ação sempre no centro da tela, menos técnica conhecida, como center framing, facilitou a leitura visual e manteve a fluidez durante cenas agitadas. Isso se tornou uma referência para cineastas que buscam intensidade sem perder a clareza. Outro detalhe técnico marcante foi a escolha de filmar com cores vibrantes, em vez de tons dessaturados, como é comum em filmes espiã. Decisão trouxe vida ao deserto e tornou cada cena inesquecível. Em síntese, Mad Max Estrada da Fúria é um filme que combina entretenimento bruto com arte pura. Ele vai além das explosões e perseguições. É uma reflexão sobre o desespero humano, sobre resistência, sobre encontrar um propósito mesmo no meio do caos, sua estética agressiva, sua trilha sonora pulsante e seus personagens marcantes. Transformam o que poderia ser apenas mais um filme de ação em um épico moderno. George Miller não apenas reinventou sua franquia, mas também provou que, mesmo em meio ao barulho ensurdecedor da indústria, ainda é possível fazer cinema. Calm Elma